Olá pessoal, bem-vindos ao Conexão Westeros aqui na TV JC, dessa vez com uma vinheta própria. Sim. Ganhamos a nossa vinheta. O programa passado a gente pegou emprestado da Naftalina, dessa vez temos nossa própria vinheta para comemorar, porque finalmente, galera, finalmente, grande dia, chegou e passou. Finalmente, ontem, dia 16, teve a estreia da 7ª temporada de Game of Thrones na HBO. Esse dia que a gente estava esperando há mais de um ano, não no caso de Márcio, que assistiu tudo É verdade, há pouco recentemente. tempo. Mas a gente, eu acho que a temporada 6 terminou em junho do ano passado. Maio, não? Não, acho que foi em junho. Começou Porque em maio e começou terminou... E pô, se a gente for levar em consideração até na hora que começou, foi muito mais tempo aí. A gente teve que esperar as gravações dessa 7ª temporada, mas finalmente estreou ontem. E a na secura HBO. tava grande, viu? Porque ontem era só o que se falava no Twitter, no Facebook. Não, inclusive, porque Game of Thrones é uma série conhecida muito pelas suas mortes, né, marcantes e tal. E antes mesmo do episódio começar, teve a primeira morte dessa temporada, que foi a HBO Que Go. foi uma cena... Morreu, a HBO Go morreu. Na América Logo Latina cedo, inteira. Ninguém conseguia acessar, inclusive eu. Eles, Assisti inclusive, atrasado. publicaram hoje uma carta pedindo desculpas a todos que não conseguiram. Ó, vou aproveitar esse programa, Aproveite abrir aí. dando uma bronca, porque eu achei que foi pouco. Porque durante o negócio já estava rolando desde cedo. A HBO tá sem querer pegar na América Latina inteira. Ninguém falava nada nas canais oficiais da HBO, nem para dar satisfação. Sei lá, ficava só aquele bot, né, respondendo. Sim. Começou a transmissão e ainda assim estava fora do ar, e o Twitter lá da HBO ficava fazendo piadinha e tal, e postando as coisas, enquanto tinha uma galera que estava assistindo pela televisão, o sinal estava aberto, mas o sinal também estava aberto online, e tinha uma galera que queria experimentar a HBO Go e não conseguiu, porque não conseguia acessar. Tinha uma galera que, como eu, que paga a HBO Go e não conseguiu acessar. Enfim, bola fora aí da HBO. Frustração total. Frustrou muita gente. E aí, forçosamente, muitas pessoas, imagino, tiveram que apelar pela pirataria. Mas não porque queriam, assim, porque o sinal estava aberto, você podia assistir legalmente. Mas muita gente acabou assistindo no pirata porque a HBO online não teve estrutura para suportar o hype do começo da 7ª temporada, que foi Tanto que imenso. foi, né, sucesso no Twitter, né, Márcio? Exatamente. A gente recebeu um e-mail aqui falando que Game of Thrones, enfim, foi o assunto mais comentado do domingo. E o Brasil foi o segundo país que mais falou sobre Game of Thrones. Foram mais, não só no Brasil, mas no mundo todo, foram 2,4 milhões de tweets entre as 7 horas da noite e as 3 horas da madrugada desta segunda-feira. Então, assim, todo Ou seja, mundo... pegou a maratona antes Exatamente. e o pós as pessoas E o enlouqueceram. durante e o pós, porque os memes estão impagáveis. Exatamente. E assim, eu acho que pra gente começar falando do episódio, vale ressaltar que a cena mais comentada no Twitter, de acordo com os dados, foi justamente a cena de abertura. Então, que é extremamente começar marcante. por Então ela. Vamos começar por ela agora com spoilers, viu, gente? Quem não assistiu, Atenção, quem vai não embora. assistiu, alerta, Full spoiler. spoilers, temos aí uma Fuja. galeria de imagens. Mas se porque- você assistiu, fique. Fique, Comente. porque a gente vai comentar tudo. Exatamente. Mas a gente vai, só explicando que a gente vai ficar comentando aqui, vamos passar as imagens, algumas fotos da cena em questão, para a HBO não derrubar a gente, né, no meio da transmissão, pelos direitos autorais. Então aí, ó, a abertura, todo mundo achando que o Walder Frey estava morto, né? No final da temporada. Exatamente. Quando ele sair falante, tá aí Como é que ele comemorando, jorrou fazendo- tanto sangue daquele jeito e ele sobreviveu dessa E tá aí forma? disposto, Mas começando a temporada já com um massacre, né? Exatamente, porque eu acho que isso era um momento esperado por muita gente, né? Assim, eu acho que a maioria dos fãs de Game of Thrones pegou um abuso de Walder Frey por causa além dele ser um velho rabugento, o Casamento Vermelho é um dos acontecimentos mais marcantes do... E que deixou mais os fãs de Game of Thrones com ódio aí do... E que deixou sequelas dentro da história, né? Porque todo mundo ficou meio traumatizado com aquilo. Tem a família Stark, enfim, morreu a mãe, morreu o Robb, morreu... Morreu mulher grávida. Exatamente, uma galera, assim. Então, é um episódio muito traumático dentro do universo de Game of Thrones. E aí, Arya, justiceira, maravilhosa... E quem achava que a Arya tinha finalizado a vingança dela contra o Walder Frey com a Não. morte dele, estava muitíssimo enganado, porque tinha mais por vir, né? Ela fez um casamento vermelho reverso. Um reverso. Ela fez um banquete vermelho aí com a galera Fez um e sem banquete ninguém vermelho. desconfiar, que é o melhor, né? No método dela aí de assassina agora sem nome, ela se disfarçou, usou o rosto, né, do Walder Frey, convocou todos os Frey, não vão fazer um jantar Achei aqui. legal que ela salvou, né, a esposa jovem de A Walder menina. Frey. Não, tem isso aqui é uma coisa que a gente até comentou fora do ar, que aí a gente vai estar comentando várias vezes durante o episódio, que essa mudança da série
A série começou uma série bem masculina, né, com os homens tomando decisões, reis, Patriarcado, guerreiros e tal, né, uma bem coisa. patriarcal, e deu uma guinada totalmente, e essa temporada, o protagonismo vai ser todo das mulheres. E aí a área ainda dá uma salvada na menina, disse, não quero que mulher estrague meu vinho. Mulheres unidas, sororidade imperando. Pois é. E aí envenenou todos os Frey no próprio salão deles e ainda deu um comentário, Deu né? Vocês, texto, né? Ainda deu mandou um textão, né? texto. Durante o envenenamento. Eles, vocês aí tão corajosos, né? Mataram a mulher grávida, mataram a mãe de cinco filhos. filhos, muito bem pra vocês. Mataram o pessoal que vocês estão recebendo como hóspedes na sua casa. Vocês são muito corajosos. Sensacional. E o que é bem interessante, assim, é que ela dá vocês, enfim, promoveram esse massacre e tal, mas vocês cometeram um erro. Porque vocês não mataram todos os Starks. Isso. Enquanto um lobo estiver vivo, as ovelhas não terão sossego, alguma coisa do tipo. Né? Enquanto Enquanto isso os acontece, caras estão E vomitando que poder sangue. dessa menina, hein? Exatamente. Que poder dessa menina tão pequena, né? Não, Começou uma criancinha aí na Exatamente, série é. e foi se Eu tornando acho que é um dos melhores arcos, né, o de Arya, essa evolução dela, de uma menina que já era muito proativa, você já via que ela queria aprender arco e flecha, não sei o quê, que era... já fazia esgrima. Exatamente. Eu acho, assim, a Arya promete muito. Né, Né, ainda esperou todo mundo morrer pra só depois, né? E Tirar. ela é bem a inteligente, máscara. né? A área é super inteligente. Não é só aquela coisa da emoção, da vingança, e vou lá pegar minha espada e vou matar todo mundo. Ela pensa, ela arquiteta tudo ali. Não, ela é assassina e terrorista, né? Porque ainda fala pra mim, ó, quando perguntaram o que aconteceu aqui, pode dizer que o Norte se lembra. Exato. Né? E que o inverno chegou pra Casa Frey. Nossa, quando ela falou isso... Porque se ela fosse outra pessoa, podia dizer, ó, quem matou aqui foi a Arya Stark. Mas não, ela disse, ó, só, que quem fez mal aos Pegou Stark... essa filosofia de não ser ninguém também, porque ali no momento ela é uma coisa dos Stark, mas ao mesmo tempo não diz. A menina deve saber quem é a Arya, quem é não sei quem. Então, é como você disse, vira meio essa coisa de um ato de terrorismo também, de Pois tipo, é. ó, o inverno vai chegar pra todo mundo. Como chegou pra Casa gente é Frey. mais cedo. Pra gente, agora vai chegar pra Casa Frey e pra todo mundo que se meteu com os Stark. Isso aí rola mesmo antes da abertura, né, do episódio. O videozinho da abertura rola depois dessa cena aí. Aquela abertura que deixa todo mundo nervoso. Eu sempre fico prestando atenção, né, na abertura, né? Tem gente que passa direto. Eu sempre fico olhando, por exemplo, percebi que ali em Porto Real, o símbolo que está na cidade é dos Baratheon, né? Pô, não é a Cersei que é a rainha, agora de repente nesse próximo episódio ele muda. Mas, De uma por temporada enquanto, para outra, geralmente tem algumas modificações. de nessa um episódio abertura, pro né? outro eles vão mudando, né? Assim, conforme a política vai mudando, tá lá os Stark lá em Winterfell. Durante muito tempo foi o símbolo dos Bolton que ficou lá. Exatamente. E esse foi, se eu não me engano, eu teria que assistir todos os episódios de novo, que não seria meu trabalho, mas eu não tenho tanto tempo. Se eu não me engano, eu acho que essa foi a primeira abertura que a câmera não foi para o continente de Essos, né? Ficou só em Westeros. Acho que sim. Já que Daenerys agora estava viajando, né, para Oeste, a câmera ficou passeando só por ali, né? Só por aqueles cenários. Próxima cena, Bertíssima, é qual? Cena 2? Então eu acho que eu numerei errado. Mas enfim, a gente vai falando aqui das cenas. Essa é sim, porque começa com esse take que é dos zumbis, né? Dos White Walkers, andando aí pelo pós-muralha, né? Que é uma cena muito legal, porque assim, ela é mais lenta, você vê assim como se fosse uma neblina. Você e não sabe depois onde é, né? Exatamente, uma nevasca vindo, assim, você vê que o tempo está fechando literalmente, aí começam a aparecer as sombras e você né? vê as E criaturas. me chamou a atenção a presença dos gigantes, Gigantes né? gigantes Quando você vê os mortos-vivos. 3 gigantes mortos-vivos e vê, pronto, agora lascou, né? Exato. Que aí Lascou justamente tudo. emenda como foi uma visão do Bran. né? Que é ele chegando na muralha. É legal, vale reforçar, muita gente confunde, quando se fala em outros, né, nos exércitos lá pós-muralha, existem dois tipos, né, dessa galera. Tem os White Walkers, que é aquela galera do olhinho brilhante, da pele buchinha, que é o E Night tem os King faz zumbis. parte dele, e tem os zumbis que são os selvagens mortos, os gigantes mortos, Sim. que compõem também o exército. Essa galera são zumbis mortos-vivos. Os White Walkers, eles são... São aquelas criaturas brancas, pálidas, com os olhos azuis. Se você joga RPG, eles são liches. São criaturas mortas-vivas mágicas, né? Não são exatamente zumbis. Estão um nível acima dos zumbis. Estão um nível acima dos Até zumbis. porque eles não foram criados necessariamente para ser mortos-vivos, né? Isso eles Não, foram eles criados são pelas crianças da aquela criatura floresta tipo. para proteger dos Eles são primeiros transformados em lixo. Tanto Transformados, que a gente vê exatamente. na temporada passada como é que eles fazem mais White Walkers, né? Que os filhos lá do Craster, né? Pega o bebezinho, leva pra lá, ele transforma a criancinha em White Walker. Diferente
mortos-vivos que são mortos mesmo. Surgiu até, você está falando na teoria na internet em relação ao gigante, né? O gigante Sim, que dá exatamente. o zoom. O pessoal está desconfiado que ele seja o gigante que morre lá com o Jon Snow, né? Sim. Porque ele tá caolho, né? Mas aí eu acho que não. O que é que levou esse gigante de volta? né? Não faz sentido. Como é que ele vai atravessar a muralha? Jogaram Ele de tá volta. por E ainda ali, dá um né? bocado, né? Porque esse pessoal tá longe ainda, eles Exato. estão chegando, né? Exato. E assim, Bran e Mira finalmente chegam na muralha, né? Coitada de Mira, assim, carregando esse menino. Não, foi a primeira coisa que eu comentei. Quando vi ela chegando, eu vi essa moça tá malhada, Não, viu? Porque e assim, você vê a cara de exaustão dela, né? Ela tá bem acabada. Quando perguntam, não, como é que vai saber se é? A cara dela é só assim, por favor, não me é deixa fácil entrar. no frio, na neve. Só vamos carregar conversar lá dentro, lá nem vocês perguntam. Vamos sair daqui, só desse lado aqui do muro. Exatamente, você vê assim, é exaustão completa. E aí eles chegam, se apresentam ao novo líder aí da Ed patrulha, Doloroso. né? Ed Doloroso. Chegam, se apresentam, né? O novo líder, né? Jon Snow deixou ele como líder depois que partiu. E aí ele, a princípio, né? Fica titubeia, não sabe Ele acha que são selvagens, Ele né? acha que são selvagens. Faz, como é que eu vou ter certeza de que vocês são o que vocês dizem que são? E aí ele, na verdade, né, o fala. Bran... Que viu ele em Durular, viu ele no Punho dos Primeiros Homens. revela as visões que teve e aí deixa ele impressionado. Então Ele entra, né? finalmente entra e essa é a única cena, né? Que É bem Bran rapidinho, né? A aparece. cena da muralha. Eu acho que deve ser desenvolvido mais no próximo episódio. Você tem vários núcleos que não nem apareceram aí nesse Exato. episódio. Pois é, porque o primeiro episódio tem que contextualizar tudo, né? É muita gente, Os ainda tem muito... Greyjoy não apareceram. tem muito... Apareceu só o Euron, Só o né? Euron, né? Lá Mas em Portugal. os Greyjoys do bem. Mas o pessoal da casa Tyrell não apareceu, o pessoal de Dorne também não Tyrell apareceu. não Assim, apareceu. esse pessoal deve estar aparecendo aí nos próximos episódios. Próxima cena, convertíssima, imagino que seja Porto Real. Chutei certo. Não, Winterfell. Winterfell. Que essa aí é imediatamente na sequência do final lá da outra temporada, que é a gente imagina, né, que é na sequência porque a organização da mesa tá Sim, igualzinha tá igual. da exaltação do Jon Snow, né, quando ele vira Como rei rei do do E norte. aí é uma norte, outra cena também que a gente percebe o protagonismo e a força da mulher, de uma jovem mulher, né? Que arrasa aí com... Como sempre, né? Sempre Que é a ela aparece. Lyanna. Porque o Jon Snow, ele fala, né, ó, a gente tem que se organizar, o exército tá vindo aí dos mortos-vivos, tem que começar a treinar o pessoal, todo mundo nas lanças. Aí o cara fala, esses garotos do verão tem que começar a entrar na porrada. Aí o Jon Snow fala, não, só os garotos não, tem que botar as mulheres meninas também. Porque nós não podemos dar o luxo de só metade da população tá na guerra, né? Isso. E aí tem um senhor, né, que levanta, O Glover. e o Glover, que ele contesta, né, diz, não vou botar minhas filhas, minhas netas pra... E aí a Lyanna levanta e dá-lhe uma voadora, diz, eu não vou ficar em casa tricotando enquanto vão lutar por mim, né, eu vou... tô Não, com ela minha espada ainda aqui. manda assim, eu posso ser pequena. Posso Né? Porque ela é ser criança, eu posso ser pequena, mas não vou ficar em casa E não. mulher, né, e aí ela coloca todo mundo no chinelinho. E ainda diz, ó, lá na Ilha dos Ursos, todo homem, mulher, menino e menina vai treinar pra lutar. Ainda manda essa. Não, e a gente falando ainda das mulheres, a gente vê também outra força da mulher, em relação a Brienne, que ela se teletransporta. Ela tava no barquinho, né? Não tinha aparecido nessa cena, e ela foi teletransportada. Exatamente. Mas olha, assim, isso é uma parte que a gente estava conversando que não é muito explicada, porque, por exemplo, a gente é apresentado nessa cena, novamente é o núcleo de Jon Snow, Sansa Winterfell, e parece que é a continuação. Parece que é a direto, continuação. sim. Só que aí quando você vai para os outros núcleos, tipo quando você vai para Porto Real, parece que já se passaram A Cersei, ela já semanas. sabe que o... Tanto que Cersei fala pra Jaime, a gente não falou desde que você voltou, ou seja, aquilo não é no mesmo Passou dia da alguns coroação dias. dela. Enfim, mas pra gente não se perder ficando em Winterfell, é muito legal também nessa cena, porque muita gente tava desconfiando que ia haver, vai haver, na verdade, muito confronto entre embate, Sansa e Jon Os Snow. próprios atores falaram disso. Exatamente. Isso vai rolar, assim, eles não vão se dar bem o tempo todo, eles vão bater E cabeça. essa Exatamente. cena já dá uma pista aí de como vai ser o clima entre os dois daqui pra frente. e o Porque que- começou... Exatamente. E o que eu achei muito legal é que, assim, Jon, com esse senso dele de justiça, enfim, do herói clássico, assim, o que as pessoas querem é que dois castelos, acho que um é Karstark e o O outro... Karstark é a última lareira. Porque ele diz o seguinte, os mortos-vivos estão vindo por Hardhome. Então significa que eles vão vir pelo leste, vão passar por Atalaia Leste do Mar. Inclusive ele pede para o Tormund, pega os selvagens, leva todo mundo para lá, ocupa esses castelos, porque o pessoal da Patrulha da Noite não tem condições de manter. Então, a gente até tirou uma onda, né? Ah, nós agora Parece que a gente agora que é a Patrulha da Noite, Exato. né? Muito bom. O Tormund é maravilhoso. Maravilhoso. Por E aí falar ele- nisso, chip o com detalhe, Brienne, por favor. para aquela cena do flerte eterno entre Tem o Tormund chip, e né? Brienne. O chip é muito bom. Estão E aí ele, chipando muito o o Jon Snow casal. ele fala, e aí se eles passarem de Atalaia Leste do Mar,
os dois primeiros castelos que são no caminho, é a Última Lareira e Castar. o castelo dos Karstarks, que são duas famílias que traíram os Stark, né? Assim, que estavam do lado dos Bolton. E aí o que a gente vai fazer? E aí a Sansa dá a sugestão, não, tira essa galera de lá e coloca duas famílias que apoiaram a gente, né? Promove essa galera. Ocupa, né? E enquanto o Jon Snow disse, não, eu não vou tirar duas famílias ancestrais que há 1000 anos aí ajudam a família Stark. Estiveram ao lado, né? Ele fala, Não estiveram vou ao lado, punir né? os filhos pelos pecados do pai. E o legal, assim, Que os pais Sem morreram, falar inclusive, na que, batalha. em que batalha. é mais gente, né? Pra lutar junto com eles. Contra... o Karstark, ele é aquele cara que, quando a mãe, a Catelyn, solta o Jaime Lannister, ele mata 2 Lannister na prisão. Sim, sim. E aí sim. o Robb Stark manda cortar a cabeça dele. Isso. Dá essa confusão. Aí a treta do Stark com o Karstark começa aí. E aí estão os dois herdeiros, né? Uma menina e o menino dos Karstark que estão lá na reunião também, assim, Super decidindo. jovens, a menina é uma adolescente e o menino é uma criança. E ele diz, ó, não Ela, vou... inclusive, quando Jon Snow pede para eles dois se aproximarem, ela chega, vai tensa, né? Agora é meu fim. Não, e o Mas legal aí é acaba que, o legal é que o argumento dos dois é bom. O argumento da Sansa também, de dizer, não, a gente tem que valorizar Quem tá do nosso lado quem tá do desde nosso lado, sempre, né? E punir quem nos traiu, ela tá certíssima também dentro da estratégia dela. Assim, se fosse uma outra série, de repente uma outra proposta, ela podia só estar falando besteira lá só pra bater a cabeça com o Jon Snow e ele não. Ele dizer, não, vou fazer o que é certo. Mas os dois estão certos, né, de certa forma. E quem gosta dessa conversa, todo esse debate é o Mindinho. O Mindinho fica sorrindo ali no canto, tem uma foto dele dando um sorriso. O que é legal, assim, Troca porque, por olhares, exemplo, né, com Sansa. John, ele se impõe, ele faz, eu sou o É, rei o rei do sou eu, norte. minha decisão é essa. Exatamente, é final. E depois a Sansa sai atrás dele pra dizer, ó, peraí, tem que me escutar e tal. Eles ficam meio no embate. Dá uma alisada primeiro nele, você é um exatamente. grande estrategista. É, que é justamente você a cena nasceu seguinte. pra isso, né? Ele dá uma, exato. primeiro dá uma Pode passar. alisada, né? Que a próxima cena é justamente esse diálogo deles dois. Que Eles andando ali por que Winterfell. revela muito sobre a personalidade de cada um ali. Sansa vai se colocando dizendo, ó, tem que me escutar também, porque, enfim, eu vi muita coisa em Porto Real. Ela fala, Cersei jamais deixaria essa galera viva, você não tem noção de como ela é. Não cometa os erros que nosso pai cometeu. E nosso irmão, né? Que o Nosso nosso pai e irmão nosso irmão. cometeu. João, inclusive, fala, já vi que Cersei tem mais uma fã, né? Ela falou assim, parece que você admira um pouco É ela. uma- Aí ela fala, eu aprendi bastante. É. O que é muito interessante, porque se a gente for pensar, a Sansa quando foi pra Porto Real, era uma babaca, assim. Ela E Era uma é por criança. isso que ele, pelo menos a princípio, ele não leva muito em consideração os conselhos dela, porque pra ele era essa menina, era a Ela é patricinha das aquela, irmãs. Né? Então aí quando ela Que chega... sonhava em casar, em ser uma princesa. Exatamente, quando ela chega dando opinião, ele, pô, aí o diálogo começa assim, ele diz, pô, por que você, na reunião, você não pode ficar me desmerecendo, você não pode ficar me desdizendo. Aí ela fala, mas eu não posso, assim, dar a minha opinião, assim, a gente debater, se debater pode, mas você não pode ficar me... Na frente na das frente outras dos outros pessoas. ficar- né? Em defesa de Jon Snow, todos os monarcas fazem isso, assim, né? Quando eles dão a opinião deles, quando alguém... Eu Você acho não que pode ser contestado. tem na cena de frente das Daenerys, pessoas. quando alguém... Eu não lembro quem é, não sei se é Sir Jorah, alguém fala, você não deveria ter feito isso. Aí ela chega e depois dá um baile. Você nunca me conteste na frente da galera. É. Tipo, porque eles fazem isso pra não Exatamente. perder a autoridade. Porque se um contesta, todo mundo pode se sentir no direito E de ela ainda contestar. manda, né? Quem não gostava de se contestar também era o Joffrey. Eita, é verdade. E aí o Jon Snow disse, pô, você tá me Nem comparando isso com o fazia Joffrey, né? dele um bom rei, né? Que ela fala. É. E aí você vê que eles batem cabeça, mas ainda assim eles são irmãos, né? Ela fala assim, não, você é a pessoa mais diferente do Joffrey que eu já vi na minha vida. Assim, aí Exato. ele fica, tá, não sei o que, e no final Ela ela fala... a sopra grande aí. Aí ele fala, pô, o que é que eu tenho que fazer? Tem que lhe ouvir? Ela ainda fala, pô, mas custa eu ouvir o que eu tô dizendo. Salientando que todo esse diálogo entre os dois está sendo acompanhado ao longe, assim, por um Mindinho, né? Ele está só observando. Sim, então, sempre, ele é um Sempre creep, né? butuca. Tá sempre por aí, né? Olhando. E aí no final ele recebe a cartinha da Cersei, né? Dizendo o nome dela de todo de Pô, rainha e chega- convocando Muito ele. delicada, como sempre, né? Assim, Vem só que Entregar, não. Ordenando. Venha pra Porto Real e se ajoelhe, senão você vai sofrer o mesmo destino dos outros traidores, né? E aí ele, Exato. pô, que cartinha é essa, né? Não, Cersei não tem tato nenhum. Assim, ela é o tipo de pessoa que durante toda a série, você acha que ela tá assim, ela jura que tá maquinando uma coisa que ninguém percebe, só que ela não consegue, ela é tão intragável no sentido de assim, ela não consegue disfarçar o ódio dela das pessoas, enfim. E o fica sempre egocentrismo, né? Assim, de Exato. mostrar que eu sou a maior, eu sou a mais poderosa, todos se curvem a mim. Então ela às vezes peca um pouco na estratégia, né? De Sim. Falando em auxílio. Cersei, já é a próxima cena, né? Mudando aí pra cena em Porto Real, aí, do Jaime Lannister e a Cersei conversando. irmãos e Porque amantes. ela tem essa empáfia, essa postura, e ela explica pro Jaime Lannister, ela diz, eu sou a rainha dos 7 reinos, só falta eu conquistá-los. Mas eu já sou a rainha. No que ele manda, não, você é a rainha de, no três, máximo 3. Exatamente. Os outros você vai ter que correr atrás.
E aí, como a gente falou, né, o primeiro episódio ele é sempre para colocar as pessoas no lugar, dizer onde é que, quem está fazendo o quê, quais são os planos, e isso aí nessa cena ele é literalmente desenhado, né? Ele desenha no chão e a Cersei aponta, ó, a gente tá aqui. E ela vai fazendo o roteiro, né? Ali do... Muito educada, inclusive, elogiando todas as adversárias dele, ó. Tem aquela vadia. As piranhas do Dorne estão aqui, aquela vadia daquela véia traidora tá aqui, aquelazinha da Sansa tá com o irmão dela lá em cima, a gente tá aqui cercado Assassina, não sei o que da Sansa. Ela É, ainda chama, porque assassina. ela ainda acha que Sansa planejou a morte de Joffrey, né? Não, e é legal se você ver em inglês, porque na versão legendada, cada um desses ela manda um palavrão diferente, né? Pra cada uma dessas pessoas. Ela tem um vocabulário extenso, né, em termos de palavrão. Mas ela mostra, mas o Jim Lance ainda dá a ideia, que ele diz que a Daenerys tá vindo. Ah, mano, aquela cozinha da Daenerys também tá vindo. Que ele ainda, ela fala, seu irmão, anão que você soltou, Que você protegia. que você protegia, que matou nosso pai, agora ele é o irmão E matou da nosso Daenerys. filho também, que ela cita também, que ela né? culpa ele pelo Joffrey, né? Agora tá vindo aí um monte de barco com essa mulher do dragão. Agora eu acho muito engraçado como de alguma forma eles subestimam Daenerys, né? Eu não sei se eles pensam que os dragões são como eram antigamente, assim, na última... aqui são uma lagartixa, assim. Aqueles últimos que nasceram meio deformados e tal. Que a galera fala assim, tá vindo com os dragões e não sei o quê. Deu como se fosse Porque nada, a gente sabe, porque, mais uma vez, pra eles, Daenerys é a rainha pedinte que tava lá, que era uma menina que saiu, que tentou, que o irmão dela que mandava nela e tal. Essa galera de eles Westeros, não têm noção do... não que ela se acompanhou, né, transformou. esse crescimento dela. Nessa cena de Cersei com o Jaime, eu acho muito interessante também que, assim, você vê que eles não têm... Tem ali a necessidade de Jaime de cuidar de Cersei, porque ele é muito apaixonado por ela e tal. Só que você vê que ele quer uma devoção diferente ali. Parece que a paixão entre eles meio deu uma Deu esfriada estremecida. pelo... Assim, pô, o Tommen se matou na temporada passada. E ele fala isso, pô, Inclusive, ele a gente fala não vai assim, conversar não sobre isso? Nós perdemos todos os nossos filhos. E ela fala, não adianta a gente chorar sobre o leitinho amado, chorar por quem já se foi, porque nós estamos aqui, né? E nós somos precisamos, os últimos Lannisters, somos né? os únicos Os únicos Que contam. né, que que contam. contam e precisamos Pois é, sobreviver. e ela até pergunta pra Jaime, você tá com medo de mim? Você tá... É a primeira que ele conversa de casamento, tá com raiva? tá com Aí vai, raiva. não, tô com raiva não. Aí vai tá com medo, aí você precisa ter medo de você? Exato. Eu acho que, enfim, esse é uma coisa que vai ser explorada ainda. Eu acho que essa tensão entre Cersei e Jaime, apesar de que eu acho que ele vai servir a ela muito fielmente, até pela casa mesmo deles, né? Até porque ele também não tem mais ninguém, né? Assim, ela é a Exato. pessoa que ele sempre amou e a essa altura ele não tem Agora mais. tem também uma coisa interessante, que a visão de ver o Alto Pardal, todo mundo ali sendo explodido, né? Literalmente foi explodido aquele líquido verde. Lembrou muito a ele também da história do Rei Louco também, que tinha essa coisa louca de querer botar fogo em todo mundo, né? E que ele virou regicida E que pra ele evitar virou isso. regicida por conta disso. E ela acabou fazendo a mesma coisa, Usou o assim, mesmo praticamente, plano, né? usou o mesmo plano. Exato. E aí eu acho que isso mexeu um pouco com a cabeça dele ali, Com né? certeza. E ele tá vendo como ela tá ambiciosa, né? Porque ela fala, não, quem ganhar essa guerra aqui vai poder montar uma dinastia de 1000 anos. Aí ele pergunta, dinastia de quê? Os filhos da gente estão todos mortos. Quer dizer, pra quem, né? Que a gente tá construindo esse império aí que você construiu, mas pra quem? Vai deixar pra quem? Ela fala, não, pra gente. Pra Nós o nome mesmos. ser lembrado na história, né? Pois é. Cena seguinte... é porque na conclusão dessa cena, o Jaime Lannister, da cena anterior, ela fala, não, o Jaime fala, a gente precisa de aliados, a gente tá sem aliados. E a Cersei fala, não, arrume um aliado aqui pra gente. Que aí, corta pra próxima cena, é a chegada do Euron Greyjoy. E né, eu acho em muito Porto Real. interessante que ela fala, você acha que eu passei 40 anos ouvindo nosso pai e não aprendi nada? Exatamente. Eu adoro isso, que mostra porque o pai de Cersei, o Tywin, ele meio que menosprezava, né, a opinião dela. Ele não ouvia e tal, só que ela estava sempre ligada, né, nas estratégias. Ele menosprezava a opinião dela porque ela era mulher e menosprezava o Tyrion porque ele era anão. Exatamente. Só dava ouvido ao Jaime Jaime. que era um besta. Exato. Que dos três é o menos... Aí- Agora tá bem mais maduro, mas sempre foi o menos tático, assim, de repente menos... É verdade, era mais ação, né? E aí Aí tem chega o o Rockstar. diálogo do Euron, né, que tá bem rockstar, né, como você falou. Ele tá com as velas todas negras, ele tá com uma roupa bem... Os Parece o Johnny anéis. Depp, sei lá, de pirata. E aí ele oferece justamente, que ele diz, né, eu sempre quis... Casar. Ele dá o contexto dele, não, minha sobrinha me passou a perna, eu sou aqui o rei dos grandes. Não se preocupe com o pai, que lá com as Ilhas de Ferro, Eu porque fiz também... tudo por eles. É, e eles me passaram a Ele diz, perna. não, e pra você não é problema, porque lá só tem cocô de passarinho, gente feia. Só que eu acho muito massa, porque ele chega assim com esse papo, que claro, assim, ele nem tenta disfarçar o quanto ele é cabra safado.
E tanto o Cersei quanto o Jaime fica, ó, a gente não compra isso não. A gente sabe que tu matou teu irmão, que tu fez isso aqui, papapá. Aí ele até vira pra Cersei e fez, matar o irmão é ótimo, você devia experimentar. Muito... Ainda tira onda com o Jaime Lannister, porque o Porque Jaime ele pede em casamento, né? Ele propõe, na verdade não pede, ele propõe um acordo, né? E nesse acordo que eles diz, eu sempre se sonhei casariam. em casar Sempre com a se mulher ca- mais bonita do reino. Exatamente. E aí ele diz, né, que tem 2 mãos, né? Eu tenho aqui 2 mãos que funcionam. Uma matação com E Jaime que Jaime perdeu fica- uma mão. Só tem uma mão. E aí ele ainda fala, Jaime Lannister, eu lembro de você, quando o seu exército invadiu lá, que ele teve uma revolta, né? Durante A revolta do- o reinado do Robert, teve uma revolta do pessoal lá dos Greyjoy. E aí, esse pessoal todo lutou lá. O Jorah Mormont lutou nessa revolta, o Ned Stark e o Jaime Lannister também. Ele disse, eu lembro quando você entrou lá, invadiu o meu castelo, saiu matando todo mundo, foi muito bonito, você era um excelente guerreiro. Eu acho que já dando alfinetando, assim, pra lembrar. Se você não é mais esse cara, você perdeu a mão. E até Jaime vira e fala, mas eu tava matando sua gente. Ele fez, de boa, né? Faz parte. Não, ele disse que estava até muito cheio. Acontece, tá? Achei que tinha Exato. muita gente. E aí ele vai embora prometendo um presente a Cersei, que a gente não sabe aí o que é que ele vai... E o ator que faz o Greyjoy, ele falou que a gente ia sentir saudade do Ramsay Bolton, né, com o Que ia personagem dele. fazer ele parecer uma criancinha, né? Tá hypando, né? Já Porque tá. Ramsay era Tem que um- valorizar, né? Tem que Que valorizar o presente personagem será dele. esse que ele vai levar pra Cersei pra convencê-la, né? A casar com ele, A né? casar com ele. Eu tenho 2 teorias. Uma é que vai ser Tyrion e a outra que pode ser Ellaria. Pode ser também, né? Porque eu tava pensando, Ellaria não... Assim, é Serpente de Areia, Dorne, é super menosprezado pela série. Daqui Eles a precisam pouco- se livrar dessa galera, porque vão precisar cortar gente. Então, assim... Ou então a própria... Porque o Jaime fala na cena anterior que eles têm que invadir Jardim de Cima. Sim, porque sim. é onde tá comida. Vai chegar o inverno e lá tem comida, lá tem dinheiro, eles têm que ir pra lá. E aí a gente sabe pelos trailers que vai ter essa invasão ao Jardim de Cima. De repente é a coroa, né? Velho. Ai, não pode não. Seria é maravilhosa. terrível, né? Qualquer uma dessas pessoas que ele tá falando seria muito melhor do que a gente preferir que o Euro morresse, né? Porque Sim. qualquer um desses. Com Mas aí Com fica aí certeza. quem será esse presente, né, que ele vai entregar. Próxima cena. Próxima cena, Sam Tarly. Maravilhosa, essa cena fantástica, a minha cena favorita do episódio. Foi muito, muito que é o boa. Sam de estagiário De lá na estagiário, Cidadela. na linha de produção, né? Na linha de produção de comida e cocô. De comida e cocô, tem hora que você não sabe o que é sopa, o que é cocô ali, né? É tudo igual, né? Porque você vê que ele tá lá estudando para ser mestre, né, na Cidadela e tá limpando. Mas tocar nos livros que é bom nada, né? Não, só o livro Peba. E a edição Exatamente. mostra, né? Faz esse Nossa, essa caminhozinho edição foi genial. da rapidez com que ele vai fazendo as coisas no É, dia na a dia, rotina todo dele dia também, na né? rotina, e mostra pra mostrar o quanto ele tá ali ralando, limpando Uma coisa meio aquela... Guy Pearce, né? Guy Pearce não, Guy Ritchie. Guy Ritchie, Aqueles sim, cortes sim, sim. rápidos, né? Comida caindo no pau, tem cocô saindo do negócio, ele limpando, ele botando a comida dos doentes. É bem legal. E aí, na sequência, ele tá ajudando o Arquimeistre, né? Que a gente tinha falado desse personagem novo, não sabia exatamente o que ele ia ser. É o Arquimeistre aí da Cidadela, que ele fala, pô, ninguém acredita. Eu vi os White Walkers e ninguém acredita em mim. O cara ainda fala, não, mas o nosso dever é desconfiar das pessoas e tal. Mas Ele no diz, final "Eu ele ainda acredito", fala, né? né? Eu acredito em você. E ainda manda, pô, uma coisa assim, que eu acho que a gente nem esperava. Que ele diz, não se preocupe, porque, pô, várias vezes as pessoas nós somos os guardiões da história, né? E várias vezes a gente viu que as pessoas estavam achando que o mundo ia se acabar e o mundo não acabou. Ele diz assim, ó, meio que dizendo assim, não se Relaxe. preocupe que o mundo não vai Relaxa, acabar. vai né? dar certo. Bem otimista, né? Relaxa, vai dar certo. Esse é um negócio, eu não senti um otimismo ali, eu senti que tem Não, alguma assim, coisa tem otimismo, estranha ele dizendo ali. assim, que Não, assim, claro. os mestres, a gente vai continuar. Não, exatamente, eles continuam. É isso que eu... Enfim, eu acho que vai ser um núcleo muito interessante, porque a gente sempre ouvia falar, né, Da Cidadela. da Cidadela e tal, mas não era um campo que a gente tinha muito contato. A gente não tinha nem visto, né? Assim, a gente Exatamente. viu no final do episódio passado rapidinho, mas aí a gente teve várias cenas, né, que a gente vê a torre gigante. na cidade. Exatamente. E a gente vê que é o centro de todo conhecimento de Westeros, mas que ao mesmo tempo esse conhecimento está restrito a pouquíssimas pessoas. Ele diz, se você acredita em mim, né, o Sam fala, você é a única pessoa abaixo das gêmeas que acredita em mim, né? Só o pessoal do norte que acredita. Ele fez, mas a gente não é igual o pessoal abaixo das gêmeas, nem exato. acima da gente, é diferente, né, dessa galera toda. E aí, né, nesse momento, é que ele pede, né, pro Arquimeistre para ter acesso àquela área reservada ali, que só os mestres têm acesso àqueles livros. Ele fala, não, você não pode, você não é nem mestre, você é, né, você não pode. E aí ele dá um jeitinho É que nem impede ele de conseguir a chave de e ter acesso conseguir a lá. chave, ter acesso e pegar os livros. O que eu achei ótimo, essa proatividade de Sam, assim, é tipo, não tem tempo a perder. porque ele foi lá eu numa vou- missão, né? Exatamente, ele sabe por que ele tá ali, porque Sam é uma pessoa que
mostra coragem em momentos-chave, assim, mas em geral ele é mais passivo. E, assim, e não um tem- argumento que ele disse, eu vi, eu sei como é, eu sei o que é, eu preciso ter acesso porque eu sei como é. Exato. Então eu preciso ajudar, né? E o Jon Snow, quando mandou ele pra ela, ele disse, ó, você tá indo pra lá Pra pra descobrir. estudar com o mestre, porque o nosso mestre morreu, tá outro no lugar, mas você vai, na verdade, você tem que pesquisar o máximo que você puder. Que é uma coisa que o Jon fala até no começo lá na cena. Ele disse, ó, pros lords lá do norte, ó, vão na biblioteca de vocês, procurem qualquer coisa sobre vida de dragão, porque a gente precisa arrumar mais disso aí, porque é a única coisa que mata, né, os White Walkers. E aí Próxima acaba cena. que ele. A gente já vai passar para a próxima. Acaba que ele ali em casa, né, com Com o Gilly. Gilly, ele Mas aí já é outra cena. Já é outra a gente vai chegar lá. Porque a próxima cena é o diálogo do Mindinho com a Sansa, que começa justamente com a Brienne treinando lá o Podrick e o Tormund só de olho, né? Naquela paquera leve. Aí rola aquela paquera, né? Ah, que casalzão. Viu? E aí passamos pra outra paquera também maravilhosa, que é esses dois aí, né? Que aí você vê como a Sansa já não tá mais caindo na conversa do Mindinho, né? Exato. Ele fica falando daquele jeito dele, seduzindo, não, por que você não tá feliz? O que é que você precisa? E ela, não, mas o que é que eu preciso? Preciso de paz, que você para de me encher Me o saco. deixa, é. É isso que eu quero, né? É muito boa essa cena. Você vê que a Sansa realmente tá mais madura, né? Tá mais estratégia. E ela tá muito fria, seca, assim, não de uma forma negativa, mas assim, ela tá lembrando muito, cada vez que eu olho, assim, lembra muito o jeito de Cersei, assim, é um olhar meio perdido, Menos assim. frágil, né? É, mas assim, é aquele olhar meio de mulheres que sofreram muito, que a gente sabe que Cersei também, Sim, assim, demais. sofreu uma série de abusos, como Sansa sofreu. Então você vê que essas mulheres que estão cada vez mais frias, assim, mas não é necessariamente, no caso de Sansa, de uma ruindade, mas é de uma praticidade, assim, ó, agora é tipo preto no Que a branco. casca engrossou, Exatamente. Ela fala até pro Jon, não preciso que você me proteja, né? E ela fala até pro Mindinho, E ela disse, acho ó, eu que ele tenho... fala que tem Brienne, né, também. Eu disse, por que eu não estaria me sentindo seguro? Eu tô aqui com a minha família, em casa, qualquer coisa tem Brienne aqui, que Cercado de amigos. Que vai me cerca de proteger para amigos. qualquer coisa. é a minha guarda-costas pessoal e tudo. E aí no final ele ainda vai... É muito bem feita essa cena, porque a Brienne chega, né? Ou seja, o papo deles ali, em particular, tá no fim. Aí você vê que o Mindinho, ele puxa o ar pra falar alguma coisa assim, ela só... Me poupe das suas tiradinhas inteligentes, já entendi o que você tá falando, pode ir embora. Exatamente. E eu acho legal que o Brienne fala, e o que é que ele tá fazendo aqui ainda? É porque esse ninguém cara, tá esse cara aqui? ainda tá, aquela velha, esse cara ainda tá aí. Por que esse cara ainda tá aqui? Ela fala, não, ele ajudou a gente, né? E na se não batalha. fosse os guerreiros dele, Lá, o pessoal do Vale, a gente estaria até... exatamente. E Brienne fala, mas ele quer alguma coisa, como se tivesse a Sansa fez. Eu sei exatamente o que ele quer. Ela não diz, sei. assim, a gente imagina, né, que no caso ele queira casar com Sansa, tomar ali o norte, mas eu acho muito legal que Sansa já tá um passo na frente de todo mundo, assim, todo mundo, o que será que o menino tá querendo aqui? Ela já Não está sei o quê. totalmente ligada na de Mindinho. Ela já É, sabe. espero que ela use bem muito ele essa temporada. É. Não Porque deixe ele... é uma pessoa rasgar. ótima de se usar, porque Mindinho assim, é um manipulador de primeira categoria, ele conseguiria fazer muitas coisas por Sansa, assim, se ela comandasse. Ele Claro pode que- ser pra Sansa o que o Varys é pra Daenerys, né? Exato. Conseguir articular todas essas alianças e tal. sim. Só que aí o Varys faz porque realmente acredita na Daenerys e o Mindinho faz porque tá tarado na Sansa, né? E Era tarado na mãe no dela Trono de Ferro e também. no porque Trono de Ferro. As duas taras dele. Porque ele fala pra Sansa, ele faz, eu tenho uma visão, que sou eu no Trono de Ferro com você ao meu lado. Aí ela vira pra ele e até faz, eu acho que ele não vai pra lá, faz uma bela visão. E deixa ele sozinho, assim. Cláudia, senta lá. Tá bom, Cláudia, Exato. senta lá no trono. Você tá lá, Cláudia. Próxima cena. Próxima cena é Ed Sheeran. Ed Sheeran, soldado Lannister. Temos aí a volta de Arya Stark andando aí. E a gente teve aquela resposta que a gente se perguntou no programa sim. passado. A Arya Stark tá indo pro norte ou pro sul? Eu apostei que era pro norte, Eu achei que era pro sul, acertei. Acertei. Na cagada. Acertei. Arya Stark está indo para o sul, encontra uma tropa Lannister, que é muito interessante porque você vê soldados Lannisters que são pessoas normais. É, deu uma De boa, humanizada, né? né? Bem É, de pessoa boa. de boa. Deu uma humanizada Estão ali neles ali. cantando, fazendo churrasquinho de coelho. Os caras, pô, que saudade de casa, a gente tá aqui nessa guerra, coisa chata e tal. E a área, ela vai toda desconfiada, né? Um deles tem toda aquela atmosfera assim fofa, né? Que deixa a área mais à vontade ali, não deixa ela com medo. Meu filho nasceu, um dos guardas fala, meu filho nasceu. Não, tem semana o mais passada. fofinho é o que fala, pô, eu queria estar com meu pai. Meu pai, pescar. é o que faz a bebida de Amora, né? Esse da filha, que é de cabelo preto pra trás, ele tem a maior cara de vilão, assim, ele é bem Tem, desconfiado. Aí é o que
Minha filha, minha mulher teve filho agora. Aí, e foi menino, menina. Ela falou, não sei, mas eu queria que fosse menina, né? Eu disse, por que você queria que fosse menina? Eu disse, porque a menina cuida do pai, até morrer. Meninos quando têm que fica ir pra velho. guerra logo. Lutar a guerra dos outros. Lutar a Ainda guerra faz. dos outros. Aí é legal isso também dar humanizada nos soldados, né? Nos Isso. Lannisters, assim, que é uma casa que a gente costuma ter uma certa aversão enfim, pela construção, não é como os Stark, que naturalmente você, que galera massa. Os Lannisters, eles são mais problemáticos, apesar de, enfim, terem suas qualidades, né? Não, ela pergunta, você tá indo pra onde, né, pra ela? E ela bem desconfiada, né? Fica olhando pras armas dele, que ela tá treinada, né? Aí você tá indo pra onde? Eu disse, não, eu tô indo pra Porto Real. Eu acho que é Porto Real, fazer aquela o que cidade lá? é horrível. Vai fazer o que lá? Cidade fedorenta, ninguém presta, ela vão te roubar, aquilo é um saco, não vai pra lá Adoro não. que faz o que uma menina doce, alguma coisa assim, vai fazer em Porto Real. Mas vou matar a rainha. Aí eles acham uma graça, né? Caem na risada, ela ri também, diz, pronto, então já E tô aí- tranquila. Um dos grandes destaques, o grande destaque dessa cena foi o Ed Sheeran, né? O cantor. Que foi- começa cantando, né? E essa música vai ser lançada, né? Essa música é a música dele mesmo, que vai ser lançada um single depois da participação dele. Com certeza vai bombar. E, inclusive, foi o terceiro assunto mais comentado do Twitter de Game of Thrones. Quando ele apareceu, a galera surtou. Teve um Pro bem e pico, pro né? mal. Tem uma É. legião de fãs É. do cantor também esperando ansiosamente porque ele já tinha por avisado esse que ele ia episódio, aparecer. né? Exato. Porque ele, inclusive, é muito amigo do Kit Harington, o que faz o Isso. Jon Snow. Eles são super amigos, assim, e ele já dizia que era muito fã de Game of Thrones. Próxima cena. Esse aqui não dá pra ver? Eita. Esse é o... É lá no... Esse aí É é o o cão. Toro... No caso, o cão tá com a Irmandade Sem Bandeira, né? Isso. Com o Thoros Demi e o Beric Dondarrion. Beric Dondarrion. E... Legal como esses caras voltaram, assim, Exato. a série, né? Eles estavam meio apagados, finalzinho da temporada passada eles apareceram ele com o cão e Agora agora eles devem... bem qual era deles, né? Assim, eles É, estavam meio aleatórios Tá até ali. meio esquecido deles, né? Eles voltam assim e eu acho que essa temporada eles vão voltar com tudo. E aí é bem legal porque pega esse lado da religiosidade, o cão é um cara mais... Mostra o cão Mais muito, cético. mais cético, mas também com o coração mais amolecido, né? Que é uma transformação que já começa com a Exatamente. área, né? Assim, ele ali. Mas eu acho muito legal nisso, porque assim, o que é que acontece nessa cena? Eles estão indo pro norte e eles encontram uma casa lá, no meio do nada. E é a casa que eu não lembro em qual temporada exatamente, o dono da casa, que mora lá com a filhinha, só os dois, ele abriga o cão com a área. Isso. Dá de Da comer, comida, da tal. cerveja. Exatamente. Oferece um emprego pro cão, dizendo, o inverno tá chegando, eu preciso de uma mão extra você é um aqui, cara grande, você é um um cara cara forte pra me grande, ajudar aqui. total. Aí ele faz, eu posso lhe dar comida, casa, não sei o quê, e eu ainda tenho prata aqui em casa. Aí o que é que o cão faz? O cão fere ele gravemente, Rouba a tanto que a área prata, né? fica endiabrada, assim, porque você fez isso, que é meio a experiência do casamento vermelho, ela faz, você não tem noção do que acontece com quem maltrata, quem lhe convida, ou assim, enfim, essa coisa do karma, né? Do karma, exatamente. Aí o cão, você vê que ele fica noiado, ele faz, não vamos entrar aí, eles não querem nos receber. Ele e lembra tal. da casa, né? E é engraçado que quando ele morre na história e volta, ele volta justamente como fazendeiro, ele tá ajudando lá a galera da exatamente. religião, ele chega nessa casa, eles não vão entrar e tal. Mas na frente eles encontram o corpo lá do pai com a filha, ele enterra essa galera. Ele até fala, ele pergunta pro Beric Dondarrion, por que toda vez você ressuscita? Aí o cara fala, não sei. Aí ele fala, pô, mas eu te conheço assim de antes, você não é um cara especial. Exato. Mas esse pai com essa filha merecia muito mais estar vivo do que você que tá Exato. aí do lado, assim. Porque é legal. ele faz muito questionamento, que até o Beric fala, o nosso senhor, aí o cão fala, não, o seu senhor. Aí logo depois o cão tá com esse questionamento, e por quê? Porque ele viu, né, no caso, o Beric ser ressuscitado depois dele matar o Beric. Então, aí o cão é traumatizado com fogo, né? Então, assim, já é essa grande E o- E contradição. ele chega a do- citar alguma coisa de justiça divina, e aí o cão fala, se justiça divina houvesse, você esse tava pai, morto e você essa estava galera tava morto, viva. e E a esse menina, pai ele com não fala essa nem o filha pai, né? Ele fala a menina, tava... estariam vivos. Exatamente. Eu acho que ele fala o pai também, desculpa, Ele eu fala, acho que ele fala esse os pai dois. com essa filha estariam vivos. né? Exato. Aí o Thoros Demi, ele chama o cão pra... Antes disso, ele ainda dá uma zoada no Toros de Mim e uma zoada em todos os hipsters, né? É que ele muito chega bom. na casa, aí o cara, cão, vem cá, você quer ajudar a gente? Aí esse Toros, eu não tenho o menor respeito por você, você fica com esse coque aí na cabeça e você é Pra careca. esconder sua careca, esse coque pra esconder sua Eu sei que careca. você é careca aí por baixo, eu odeio de careca que disfarça, é muito Aquela bobo isso, cara. matação básica, né?
E aí o cara ele tá lá na fogueira, né? Ele fala, ó, vem aqui, olha aqui a fogueira que você enxerga. E aqui. aí o cão tem pavor de fogo, né? É, a fobia dele. Aquela fobia, Tanto que na então- batalha de Blackwater, ele foge, justamente quando ele foge dos Lannister, por causa quando começa o fogo vivo começa a comer no centro, ele, não vou sair daqui. Isso aí, Ele que tem um realmente é uma coisa que trauma, ele medo tem, né, mesmo. um parte do rosto queimado e tudo Foi mais. queimado pelo irmão dele, o Montanha. Montanha. Exatamente. É, Mas aí e- ele acaba que aquele fogo que ele chega perto revela um monte de coisa, né? Ele tem uma visão justamente dos White Walkers atacando a Atalaia Leste do mar, né? Exatamente. E já tem um monte de gente aí levantando umas teorias de por que o cão teria conseguido ver, né, ter essa visão, porque o Senhor da Luz permitiu que isso acontecesse. Eu acho que vai ser interessante a gente ver o desenvolvento disso. E é legal que eles pegaram um elemento do livro que não está na série, que é em algum momento do livro, depois que a Catelyn Stark morre, o pessoal da Irmandade Sem Fronteiras encontra eles, ressuscita ela, o Beric morre e ela que passa a ser a líder. E aí o pessoal da série transformou isso em duas coisas, né? Deixou o pessoal da Irmandade vivo, né? E aí atuante com o cão, e quem está fazendo a vingança que a Catelyn Stark Zumbi fazia, era justamente a Arya que está matando geral, né? Eles desmembraram para atingir esses dois... Vários personagens eles estavam juntando num só, e nesse caso esses personagens eles dividiram em várias frentes aí, espalhadas pela Vamos pra trama. próxima cena? Próxima cena. Eita. A próxima cena é justamente a cena do menino Sam pegando o livro, né, que ele pegou lá da Biblioteca Proibida, em casa com a Ginny, ele folheando, ela ajuda ele ensinou ela a ler, ela ajuda ela a ler os negócios. Ela pede pra ele descansar um pouco, ele tá Que faz trabalhando demais, dias, né? bichinho. Que ele fala, os White Walkers não dormem. Exato. Ele tá lá estudando. E o menino tá grande que só. É Little enorme. Sam. Little Sam. Little Sam. Sam tá enorme. E aí ele folheando um dos livros e lá ele encontra justamente um mapa de Pedra do Dragão, Dragão. Que mostra, né? que mostra que tem uma montanha de vidro de dragão Onde estão lá escondidos, dentro, né? onde é que tá a mina, na verdade, né? A mina dessa história toda, a mina Exatamente. de ouro, que são Que isso é maravilhoso, porque assim, Stannis Baratheon já tinha dito pra ele, uma vez quando que Isso. Stannis pergunta como é que você conseguiu matar esse White Walker, né? Ele disse, eu verdade? matei com vidro de dragão. Ele disse, tem um monte lá. Só que assim, é um detalhe que passa bem a passando pra gente e pro próprio Sam, né? Assim, aí depois na hora ele fala, Stannis tinha me falado disso, tipo, tenho que avisar pra John agora. Tem É a uma minha mina missão. aqui, Eu tenho que aí pegar uma carta e tenho que mandar pro John pra avisar ele que isso tá eu rolando. achei, né? E que eu acho que vai ser interessante, porque, continuando aí, essa cena, o Sam tá passando, aparentemente, é como se fosse uma espéciezinha de hospital, né? Assim, onde uma- ficam os Recolhendo, doentes, né? É. Recolhendo. Você imagina que todas as prato. pessoas ali podem estar ou não com escama grande, mas são Exatamente, pessoas que estão isoladas, né, de alguma forma. E que dá pra ver que é alguma coisa que causa um pouco, bastante asco ao Sam, né? Que É. ele pega tudo com bem muito, assim, nojo, barra cuidado, ele fecha assim. Pra não se E infectar também. Exatamente. Em um momento determinado, quando ele vai e... Sai um bracinho conhecido nosso, sai dentro da Exatamente, um janelinha. bracinho que tá numa situação bem complicada. Aparece até uma sombra, assim, que dá pra perceber mesmo. Não, e aquela que vozinha, aquele Sim, sotaque. não, a Sir Jorah, voz né? é... Sir Jorah que foi enviado pela Daenerys. Ela Daenerys disse, pra vai se curar. procurar uma cura para seu escama gris, porque senão não vou te abraçar. Exato. E aí, pelo que aparenta, ele foi pra Cidadela, né, que é o lugar onde tá todo o conhecimento, né, de Westeros, pra encontrar alguma cura e alguma forma de ajudar. E ele puxa o Sam e fala, ela já chegou? Ela a Daenerys, quem? né? Aí fala, Daenerys, aí o Sam fala, não, que eu na saiba não. tormenta, sei o quê. Que eu saiba não chegou ainda não recebi notícia. Que aí já emenda na próxima cena. E eu acho que, só bem rapidinho para dar uma corrida, mas eu acho que é interessante porque eu acho que Sam também vai seguir, Sir Jorah com Sam vai servir como um elo para também aproximar Jon de Daenerys, eu Daenerys. acho, Sim. porque, enfim, E quem sabe na pesquisa dele o Sam encontra até uma cura aí pro escama gris também. Pois né? é, Que ele né? tá nessa. Eu adoro o Sam, eu adoro Ah, esse não, personagem maravilhoso, do Sam, maravilhoso. E aí temos a última cena, que é uma cena fantástica, toda em silêncio, ninguém fala nada, da Daenerys chegando em Pedra do Dragão. Dragão. depois de 6 temporadas... Depois de 6 finalmente. temporadas, ela bota a Retorno. mãozinha assim no chão. Eu achei que ela fosse beijar, tipo papa. Então ela Não, fica eu toda- vi uma galera reclamando, ela não chorou, ela não fez não sei o quê. Mas Daenerys, ela é uma pessoa de emoções mais não, contidas. E fora que ela não tem... Ela saiu daí criança, então ela não tem relação. Eu acho que ela tem mais relação com o imaginário. É como se fosse assim, sei lá, tipo, você nunca foi, não sei, na pirâmide do Egito, mas eu imagino que você tá ali na frente e bate aquela emoção, porque enfim. Você fica mais... Mas eu acho que nesse caso tem, eu acho que Daenerys, ela é uma pessoa que naturalmente ela não mostra tanta emoção. Tudo dela Que é, ela, é contido. até pra esconder, ela esconde muito essas emoções, até pra mostrar Exatamente. uma Pra pessoa ser, mais né, forte, exato. né? E eu acho que é muito emblemático ela chegando, aí tem lá o estandarte do Stannis. Ela tira. puxa, ela Do lado né? de fora, esculpido no castelo, tem até o dragão assim, Os com as cabeças dragões, grandão, é, assim. Ela vem enorme. com navio, os dragões vem voando, ela desce. A gente achou estranho, até a gente comentou também fora do ar,
que não tinha ninguém perto do dragão, né? Assim, eu imaginei, assim, a princípio Bem eu imaginei que essa cena ele ia ter uma invasãozinha, eles iam combater uma galera e depois Sim. ia chegar. Mas realmente tá completamente abandonado, aparentemente. Mas eu acho que talvez tenha sido um recurso que eles usaram mesmo para não quebrar esse impacto da chegada de Daenerys. Porque aí se fosse a batalha, ia ter aquele... E eu acho que foi muito interessante. Assim, vai ser ótimo, eles têm que explicar esse... No caso, Pedra do Dragão está abandonado, mas É acho porque o que... Stannis estava lá antes. Né? Exato. Mas eu acho que foi muito forte Daenerys chegando, aquele lugar, assim, que ela lutou tanto para estar e de repente é só um lugar... Abandonado, né? Só uma assim. ruína, né? Exatamente. E outro detalhe legal dessa cena, nem um detalhe, mas me chamou muita atenção e me deixou muito feliz, a antoragem ali da Daenerys está muito... Primeiro que estão com os figurinos na pinta para Maravilhoso. chegar em Westeros Nota acabando. 10. Maravilhoso, sim. Inclusive O os figurino. styles dessa temporada arrasou. Viu? A roupa da Maravilhoso. Cersei rainha, eu acho fantástica. Daenerys Não, já tá tudo. no saltinho. A coroa de Cersei é bem delicada, assim, ela faz um... E eu não sei se... Aqueles bem detalhistas, mas Daenerys também tá prendendo o cabelo dela, acho que a presilha é um dragão, assim, bem... Aí você não viu jeito nenhum. É super... Eu fiquei olhando assim, caramba, que... Assim, são detalhes, mas que compõem cada personagem. E é né? legal o power team também da Daenerys, porque, Não. pô, se você É prestar o- atenção, né, quando todo mundo tem essas guerreiras, essas coisas, é a Daenerys, uma menina que era escrava, 2 caras castrados, um que era soldado e outro que não, que era conselheiro, um anão. Ele pega todo mundo, a Daenerys juntou todo mundo da história ali de Os Game of Thrones, que outcasts, são os né? E é outcasts, um né? que figurino que lembra muito os dragões, né? A coisa do couro, das cores mais cinzentas, mais amarronzadas, assim, preto. E essa cena ainda encerra com a única fala que tem na cena inteira, que é justamente pô, a cena para abrir a temporada, né? Aquela banda chega Ela ela toca passa do naquela trono, mesa. Ela não ela vê o senta no tronozinho, trono. passa direto. Ela dá uma respirada, olha pro trono, dá aquela respirada e passa. O Verme Cinzento ainda faz uma menção de chegar perto, a missioneira segura ela assim, Segura. não, vai, fica aí, deixa o momento dela aí. Ela pega aquela salinha do lado ali, onde o Stannis ficava. O Onde tem a mesa. Tyrion vai atrás arquitetava dela, né? O Tyrion vai olhando assim também. Acho que ele nunca teve lá em Pedra do Dragão também, espantado assim pra decoração. Ela chega na ponta da mesa, que é o mapa inteiro, né? Que é aquela de pedra Westeros. esculpida, né? Aquela Aquele- mesa. O continente inteiro ainda manda um vamos começar. Bem Ainda pergunta, prática, vamos assim, começar? Vamos E trabalhar? mostra que ela já está com tudo arquitetado, tem um plano bem montado ali. É só colocar em E que ação ela- agora. E que agora é prática, né? É. Vamos embora. Tipo, começou. E aí, para os próximos episódios, Guerra. aquilo que a gente falou de sair as notícias do encontro do Jon Snow com a Daenerys, a gente achava que era para fazer alguma aliança, para lutar contra os White Walkers. Agora a gente imagina que não, né? Ele vai pedir o vidro do dragão a ela, né? Assim, deve receber a carta do Sam falando lá. Ele disse, não, a gente tem que ir lá pedir me empresta aí tuas pedras, tu fica aí na tua, fica aqui na minha. Não vou me meter, só vou me quero meter. proteger ali. Só quero esse vídeo, porque é uma coisa que até a Sansa critica ele, né? Você tá tão preocupado com Com os White Walkers. os White você Walkers tá que esqueceu esquecendo do de Cersei, resto. né? E ele diz, não, eu tô preocupado porque eu vi, né? Eu vi esses bichos andando. Que é pior, porque Jon entende Aí ele que fala, a gente tá longe, ela tá lá no sul, a gente tá aqui no norte, coisa e Não, tal. ela fala, tem uma muralha Tem ainda uma aí, muralha né? no meio, ela não vai chegar aqui, né? E coisa e tal. Ele disse, você não conhece Cersei, né? É. Como eu E é conheço, verdade, né? ela também tem razão, mas assim... Os Jon dois viu estão com a que- razão, na Exato. É isso que é verdade, legal, né? Porque assim, Jon viu, né, aquela coisa macabra dos White Walkers, né? Que dá um medo, que dá desespero, mas Sansa também teve toda uma experiência péssima ali com... São os dois lados da Os moeda, né? Lannister, Sansa né? com a visão política que precisa jogar o jogo do trono, e Jon é tipo, ó, o jogo da sobrevivência. Os dois, É, assim... tem uma coisa mais urgente aí pra acontecer. E é legal que, mais uma vez, os dois têm razão, né? Assim, Exatamente. dentro da estratégia deles. E ainda esperar também mais Tyrells aí no próximo episódio, mais Dorne, aparecer mais alguma coisa. E o desenvolvimento aí dessa temporada que promete Vai ser bastante. maravilhoso. É isso. Isso aí, É isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Próxima Segunda-feira. segunda-feira estamos aqui comentando o segundo episódio. Isso mesmo. Exatamente. Fiquem ligados. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.